A rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro não foi boa para os paulistas. Nenhum dos 4 grandes conseguiu vencer. Os detalhes agora no Momento Esporte 56. Olá, Beto Dias, um abraço para você e para o amigo ligado no ITV Jornal. Começa agora mais um Momento Esporte 56, hoje cheio de atrações. Cumprimentar o Michel de volta aqui nos estúdios, depois de uma folguinha na quinta-feira aí, né, Michel? Destaque inicial? O destaque inicial, sem dúvida, foi para mais uma derrota do Palmeiras. E os paulistas, não nada bem essa rodada, nós vamos falar mais sobre isso. Legal. Michel falou do Palmeiras, então vamos ver o gol da derrota do Palmeiras. Palmeiras que entrou em campo sábado contra o Internacional no Pacaembu e perdeu mais uma. Mais de 34 mil pessoas viram Jorge Henrique chegar antes do goleiro Fábio e tocar para o fundo do gol. Placar final, Palmeiras 0, Internacional 1. O gol do Jorge Henrique, Michel. Jorge Henrique, ex-Corinthians. Mas a falha foi toda do Lúcio, né, Lucas? Não dá para tomar um gol da bola vindo de tiro de meta do Dida e o Lúcio subiu, falhou. E ainda o Fábio também não fez nenhuma força para segurar a bola e acabou tomando esse gol. Gol do Jorge Henrique, gol que deu a vitória para o Internacional, vitória importante para o Inter. Credencia o Inter a assumir a vice-liderança do campeonato nessa briga direta pelo G4. Internacional que tinha lá seus vários desfalques, conseguiu se comportar bem no jogo. Agora, realmente, o time do Palmeiras é uma draga danada. A gente está tentando dar aquela força, aquela moral, mas não dá para na quarta-feira você escalar um time e no domingo você mudar 5, 6 jogadores. Isso mostra que o técnico do Palmeiras, o Gareca, não tem nenhum conhecimento. A briga maior foi a escalação do Eguren, né? Ninguém entendeu por que jogou Eguren e não o Renato. Então o time do Palmeiras, olha, Lucas, passos largos como uma Série B. E o Gareca deu uma entrevista coletiva bravo, falando muito firme com a imprensa, e parece que hoje teve uma reunião com a diretoria do Palmeiras. A diretoria do Palmeiras estuda mudar de ideia e pode ser que pinte alguma novidade aí em relação ao técnico. Mas até a postura dele mudou, né, Lucas? Ele já falou que não vai sair no Palmeiras, que ele colocou o Palmeiras nessa situação e vai ficar até o final. O Filipão falava assim também lá em 2012, quando caiu, né? Então a torcida palmeirense... E olha, muito bacana a forma que se comportou o torcedor do Palmeiras. Torcida, né? 34 mil pessoas no Pacaembu e não vaiou em nenhum instante, apenas no final do jogo com aquela musiquinha que tá acabando com a história do Palmeiras. Foi muito bem a torcida do Palmeiras e tá certo. Só no final teve um probleminha lá que meteram o pé lá num lugar onde estavam diretores do Palmeiras, tentaram agredir alguns membros da direção do Palmeiras, mas ficou por isso mesmo 1-0 Internacional e olha, foi pouco, viu, meu amigo? Fechando então a régua para falar do Palmeiras, e agora o assunto é o Santos, que foi ao Maracanã e perdeu para o Botafogo, um golaço, perdeu de 1-0. Vamos ver. No Maracanã, Daniel ficou com o rebote do escanteio e acertou este chutaço de fora da área. E foi só, Botafogo 1, Santos 0. Que chutaço do Daniel, hein, Michel? Golaço do Daniel, né? De fora da área, sem chance pro goleiro Aranha, né? O Santos que teve um bom resultado no meio da semana na Copa do Brasil, né? Veio de uma vitória... O Santos tá oscilando muito, né? Veio de uma vitória boa de 2-0 para cima do Grêmio e pouco ainda o resultado lá. E agora, nesse jogo contra o Botafogo, não teve bem. O Santos vai ficar bem no meio da tabela ali, já tá distanciando dos outros times. A notícia boa para a torcida santista, ou entre aspas, é a convocação do Robinho, né? Robinho foi convocado, o Hulk machucou e o Dunga já convocou o Robinho para os amistosos que nós teremos aí no final de semana. Sexta-feira. Na sexta, depois tem o outro no comecinho da semana que vem. E o Robinho convocado aí, o Santos perdeu 1-0 por Botafogo lá. Teve um pouco mais de volume de jogo, viu, Lucas? Mas não conseguiu transformar isso em gol e sofreu esse golaço aí que o Aranha nem viu onde passou. Vamos falar agora do São Paulo. São Paulo que foi a Orlando Scarpelli em Santa Catarina enfrentar o Figueirense e empatou em 1-1. Vamos ver os gols. Em Santa Catarina, Giovani recebeu na entrada da área e abriu o placar para o Figueirense. Mas Rogério Ceni, de pênalti, empatou o jogo. Placar final, Figueirense 1, São Paulo também 1. Rogério Ceni salvando o São Paulo da derrota, né? É um pênalti, né? No final do jogo, o Rogério bateu bem. O São Paulo que não teve muito bem no jogo de ontem, não estava sem Ganso, sem Pato, bem desfalcado. São Paulo acabou sofrendo um gol logo no comecinho, num rebote do Rogério, e depois aí ficou o jogo inteiro martelando, e no final, nesse pênalti, Rogério Ceni bateu bem firme no meio do gol, conseguiu um empate lá. O time do Figueirense, Lucas, é um time que depois do retorno da Copa do Mundo vem muito bem. É um time que vem com bons resultados, saiu da zona de rebaixamento, já vem aí figurando no meio da tabela, e o São Paulo com o empate de lá acabou perdendo a posição por Internacional, mas ainda continua no G4. São Paulo tem time para brigar ainda
pelo G4. Acho que o São Paulo ainda deve ficar no meio disso tudo aí. Rogério Ceni voltando a marcar. Legal. E agora vamos falar do Corinthians, que mais uma vez não conseguiu vencer em casa, empate em 1-1 com o Fluminense, tomou o gol do Fred e vamos ver. Na Arena Corinthians, o árbitro marcou pênalti de Gil em Wagner. Fred bateu com categoria e fez o primeiro do Fluminense sobre o Corinthians. No segundo tempo, Renato Augusto fez grande jogada e Romarinho aproveitou para empatar o jogo. Corinthians 1, Fluminense também 1. Destaque para a entrada do Renato Augusto, Michel, que meio que mudou o jogo ali depois dos 45 minutos finais, né? Destaque pro juizão, né, Lucas? É brincadeira, tá perdido o jogo inteiro, a arbitragem mais uma vez perdida. O pênalti do Gil não foi pênalti, os amigos que me desculpem, mas não foi pênalti. O Gil não acerta o jogador do Fluminense e, viu, que lá, pelo amor de Deus, não foi pênalti nada. O lance impedimento do gol do Fluminense, que seria 2-0, matava o jogo, mal anulado. E depois ainda teve o pênalti no Luciano, que o goleiro do Fluminense, caçador de borboleta, ontem o jogo inteiro, deu um soco na cabeça do Luciano, conseguiu empate, mas não teve bem o Corinthians ontem de novo. O Elias muito mal no jogo, o Elias está perdido no campo. O próprio Jadson não tem condição nenhuma de jogo. O Jadson está completamente fora de ritmo, destoa do time do Corinthians, não acertou um passe e a defesa precisando dar um pouquinho mais de foco. O tal do Ralf tá achando que já é o Falcão, então precisa dar uma acalmada, uma baixada de bola, muito nervoso o time do Corinthians, afobado, não, e qualquer lance, lateral tá brigando, não deu para entender. Não dá para entender também a situação de Ferrugem e Fagner, quem joga, quem é titular, quem não é. Não dá para entender também a situação do Petros, que até certo momento atrás aí era o melhor jogador do Corinthians, agora que tem esse efeito suspensivo, leva o cara pro jogo, mas não põe o cara para jogar. Você entendeu? E as entradas de Luciano, Romarinho, é sempre a mesma história. Entra sempre os mesmos, sai sempre os mesmos. Acho que o Corinthians precisa de alguma coisa diferente, Lucas. E só um exemplo do nervosismo do torcedor corintiano, dos jogadores do Corinthians. Na hora que acabou o jogo, o Luciano foi reclamar com o árbitro e tomou amarelo. O jogo já encerrado, era perigoso até tomar o vermelho pelo jeito que o árbitro estava muito nervoso, né? O árbitro muito nervoso. Lembrando que o Gil e o Elias forçaram o terceiro cartão amarelo por causa da seleção, vão voltar zerado aí. Não jogam no final de semana. Contra o Criciúma, o próximo jogo do Corinthians pelo Brasileirão. Vamos passar a tabela agora atualizada, Michel, dos paulistas, classificação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro abriu agora 8 pontos na liderança, 42 pontos. O Internacional reassumiu a vice-liderança com 34 pontos. O São Paulo aparece em terceiro com 33 e o Corinthians é o quarto colocado, fechando o G4 com 32 pontos. O Santos é o 11º colocado com 23 pontos e o Palmeiras ali na boca da zona do rebaixamento, 17 pontos, 16º colocado. Fica bem claro que o Cruzeiro provavelmente deve faturar mais um título, esse título do Brasileirão, que São Paulo e Corinthians brigam com o Fluminense, Internacional e quem vier de baixo, que tá difícil. A surpresa é o Sport ali, né? Sport, todo mundo esperava o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro só vem de resultado ruim, né? Então o Corinthians e o São Paulo vão tentar brigar pelo G4, o Santos acho que não deve brigar por nada nesse campeonato e a maior briga vai ser a do Palmeiras para não cair, porque o time do Palmeiras é time de segunda divisão. Michel, vamos passar agora rapidamente os jogos desta quarta-feira pela Copa do Brasil, os jogos de volta das oitavas de final. Quarta-feira, 22 horas na Vila Belmiro, o Santos recebe o Grêmio com uma ótima vantagem, né? 2-0. Esse jogo corre o risco de não ter. Não, pode não acontecer por conta do julgamento do caso do Aranha. Esse jogo do Santos, a posição que tem hoje no site da CBF é que esse jogo está suspenso. O Grêmio corre risco de ser excluído da Copa do Brasil por causa desse episódio lamentável que nós tivemos aí na Arena ao assunto de racismo contra o goleiro Aranha. Vamos ver, se o Grêmio conseguir, então, eu estou tentando fazer ter o julgamento antes. Sim, para conseguir, para ver se não é excluído da Copa do Brasil, consegue jogar o jogo de volta. Lucas, um passarinho verde assobiou, o Grêmio está eliminado da Copa do Brasil, cara. Eu acho que o Grêmio está fora, não só pelo placar, mas vai ser eliminado pelo julgamento. A CBF vai pegar um bode expiatório ali e vai ser o Grêmio, porque não é a primeira vez que isso acontece lá. E até porque também, neste domingo, tivemos mais um caso, a torcida gritando contra os torcedores do Inter, chamando de macaco de novo. Uma parte da torcida vaiou, a outra com faixas, com a música, faixas, né? Enfim. E também temos o jogo de volta do Corinthians, quarta-feira contra o Bragantino, 10 da noite na Arena Corinthians. O Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença. O que eu te falei naquele programa que passava quem?
Passava o Bragantino e o é, Atlético Mineiro. Nem o Corinthians, nem o Palmeiras. Anota aí, tá? Depois, quarta-feira que vem, você me cobra. E na quinta-feira, o Palmeiras vai até o Independência, em Belo Horizonte, enfrentar o Atlético, lembrando que perdeu por 1-0 jogando em São Paulo. Michel, uma última notícia, agora falando do futebol itatibense. Itatiba voltou a jogar o Campeonato Paulista de Seleção de Ligas, organizado pela Federação Paulista. Estreou neste domingo em casa contra a seleção de Bragança, empatou 0-0, você estava no jogo, né? Estava, acompanhei lá o primeiro tempo. Um abraço para todos os atletas aí do Itatiba, que está representando a nossa cidade aí. O jogo foi 0-0. O primeiro tempo muito fraco, o goleiro Peter fazendo boas defesas lá, mas é um jogo muito truncado. O time de Bragança com um pouco mais de chances, mas esse time do Itatiba, se tiver um bom treinamento e uma boa sequência, pode ser que desenvolva aí no campeonato. E volta a jogar no próximo domingo, dia 7, no feriado, contra a Hortolândia fora de casa. Essas foram as notícias de hoje. Voltamos ao ITV Jornal com Beto Dias.